Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Mais tarde, noite adentro, não muito longe da casa de Lin Jin, alguns homens vestidos com roupas escuras pulavam de telhado em telhado. No mesmo ritmo seguiam vários tipos de animais de estimação. Ao lado deles voava um grande morcego, rastejava uma aranha preta e saltava um macaco de aparência ameaçadora. Assim que chegaram, os homens pararam. Embora esses homens estivessem vestidos de preto e tivessem os rostos cobertos, um deles não conseguia esconder sua figura rechonchuda. O homem falou: "Vocês são todos profissionais, então não vou falar muito. Só peço uma coisa de vocês, que é ensinar uma boa lição àquele pirralho. É melhor se vocês baterem nele com tanta força que ninguém possa reconhecê-lo. Contanto que vocês não tirem a vida dele, está tudo bem." O homem obviamente falava com profundo ressentimento. Era Dong He, do departamento de logística, que havia sido interpretado por Lin Jin mais cedo naquele dia. O incidente de Lin Jin quebrando as pedras espirituais em público ficou gravado em sua mente. Mais crucialmente, aquele pirralho fez perder a face diante de sua amada Jia Qian e levou embora um pedaço inestimável de cristal espiritual de fogo. Com seu ressentimento em mente, Dong He decidiu contratar homens para atacar Lin Jin sem piedade antes de roubar o cristal do espírito de fogo. Os homens ao lado dele assentiram. "Não se preocupem. Não é a primeira vez que fazemos isso. Você pode simplesmente sentar e assistir ao show. Claro, mas eu tenho outro pedido. Quando você bater nele, tire a roupa dele também. Eu quero ver aquele patife chorar pela mãe, privando de sua reputação." Dong He instruiu sem coração. "Sem problemas. Vamos entrar primeiro. Entre depois que ouvir nosso sinal." O assassino concordou com o pedido de Dong He. Como era pelo dinheiro, eles atendiam a qualquer solicitação de seus clientes. Fora do pequeno quintal. Este é o lugar. Dong He conseguiu descobrir onde Lin Jin morava há algum tempo. Os assassinos assentiram. Sem nenhuma investigação, eles entraram casualmente porque Dong He os informou que eles tinham um alvo fraco que possuía apenas uma besta de nível 1. Já que esse é o caso, por que eles precisariam tomar precauções? Depois que os assassinos invadiram, Dong He esperou em expectativa. Dentro da casa, a evolução de Xiao Wu estava em andamento. Lin Jin esfregou as mãos em excitação enquanto se deleitava com essa visão. O novo pelo de Xiao Wu brilhava com um carmesim sedoso, seu corpo exalava um calor escaldante. Ele havia se transformado completamente daquele visual vira-lata de antes e seu corpo gradualmente desenvolveu um tamanho. No começo, ele tinha crescido até o tamanho de uma fera-lobo comum e isso por si só tinha apresentado uma intimidação imensurável. Assim como Lin Jin pensou que isso era tudo, para sua surpresa, Xiao Wu nunca parou por aí. Seu pelo acinzentado se desintegrou e uma nova camada surgiu em sua pele. Suas garras afiadas, dentes, carne e ossos estavam constantemente caindo enquanto versões mais fortes e afiadas das estruturas se renovavam em seus lugares. Lin Jin deu um passo para trás, refletindo sobre como a força desta pílula superava eminentemente os esteroides. Enquanto Xiao Wu continuava a se irritar, Lin Jin percebeu um problema. As garras de Xiao Wu não estavam apenas prendendo as tábuas do assoalho, mas o telhado de Lin Jin estava prestes a pegar fogo. Nesse momento, a porta desta casa de madeira se abriu de repente, e um gibão fez a entrada, seguido por um grande morcego e, então, uma aranha preta. Depois deles, alguns homens com sorrisos maliciosos surgiram atrás. Lin Jin foi pego de surpresa. Os homens e seus animais de estimação também foram pegos de surpresa. Ao olhar para Xiao Wu, os animais de estimação inicialmente agressivos estremeceram imediatamente. Houve momentos em que os sentidos de uma besta de estimação eram mais aguçados do que os de um humano. Apesar da evolução de Xiao Wu ser incompleta, sua aura era intimidadora o suficiente. Cercado por chamas, Xiao Wu lançou um olhar para eles, e as bestas saíram correndo da cena imediatamente. Dissuasão do mestre das bestas permite uma grande chance de induzir medo em outras bestas de estimação. Não pode ser controlado por pacto de sangue por um curto período de tempo. Este cartão de informação apareceu de repente na mente de Lin Jin enquanto ele observava a cena à sua frente. Como um avaliador de bestas, Lin Jin sabia que bestas de estimação de níveis mais altos tinham o domínio para aterrorizar bestas de níveis mais baixos. Em tais casos, os oponentes não teriam meios de revidar. Bem, seus animais de estimação tinham fugido todos. Como eles poderiam lutar? Antes que os assassinos pudessem sequer fazer uma ameaça, essa cena os deixou sem palavras. O que estava acontecendo?
A luta acabou antes mesmo de começar? Eles não eram idiotas. Esta besta-lobo do tamanho de um touro estava envolta em chamas. Tal situação já estava fora do escopo de trabalho deles. Então, eles se viraram e se prepararam para correr. Fiquem parados. Lin Jin finalmente recuperou os sentidos. Esses homens de aparência hostil que invadiram sua casa no meio da noite claramente não estavam tramando nada de bom. Como Lin Jin não os interrogou? Os homens congelaram. O que mais eles poderiam fazer? A fera de estimação de Lin Jin era tão assustadora. Mesmo se corressem, eles não conseguiriam ir muito longe. O covarde do grupo cedeu e caiu de joelhos, encharcado de suor. Sem Lin Jin sequer perguntar, ele cedeu. Alguém contratou vocês para me bater? E ele ainda queria que vocês me despissem antes de me bater? Isso é cruel. Lin Jin sentiu raiva ao ouvir isso. Ele perguntou quem era o cliente deles e os homens responderam honestamente. É um cara gordo. Eu o conheço. Ele é da Associação de Avaliação de Bestas com o sobrenome Dom. Não tenho certeza de qual é o nome completo dele porque ele nunca nos contou. Dom He. Lin Jin facilmente adivinhou. Deve ser ele. Eles tiveram um conflito hoje e o homem era gordo e estava na associação. Não poderia ser ninguém além dele. Lin Jin se tornou hostil. Ele perguntou aos homens enquanto apontava o dedo para Xiao Wu. Vocês querem viver ou morrer? Viver. Queremos viver. Irmão, estávamos errados. Por favor, tenha misericórdia e deixe-nos ir. Estamos dispostos a servi-lo, basta dizer a palavra. Esses homens da sociedade clandestina claramente sabiam como interpretar a situação. Lin Jin assentiu. Tudo bem então. Voltem para fora, tire a roupa do seu cliente e bata nele. Lembre-se, não pare até que ele chore. Os homens assentiram vigorosamente enquanto ouviam. Um era um gordo fraco, enquanto o outro era um jovem pujante com uma poderosa besta de estimação. Eles precisavam mesmo de contemplação? Além disso, aquele gordo havia mentido para eles. Esse jovem parecia fraco? Aquele touro flamejante de uma besta-lobo parecia ser de nível 1? Filho da mãe do caralho. Se eles não tivessem se ajoelhado tão rápido, num piscar de olhos eles estariam mais mortos que um tronco. Mesmo antes das ordens de Lin Jin, eles já tinham a intenção de dar uma lição em Dong He. Durante aquele momento, as chamas incontroláveis estavam longe de serem contidas ou apagadas. O crescimento do corpo de Xiao Wu não mostrou sinais de parar. Considerando que era apenas uma besta-lobo, esse quadro era de arrepiar. Enquanto a onda de calor escaldante sufocava, os homens recuaram rapidamente enquanto Lin Jin conseguiu roubar alguns livros e roupas antes de escapar. No momento em que ele saiu, sua casa desmoronou. Dong He que ouviu a comoção e correu, exclamando enquanto o fazia. Por que vocês queimaram a casa? Mas isso também é bom. Quem pediu ao patife para me provocar? Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ele foi jogado no chão. Então, uma saraivada de socos caiu sobre ele e Dong He foi pego de surpresa, incapaz de entender a situação. Suas vestes também foram arrancadas pedaço por pedaço. Ele queria revidar, mas sua besta de estimação nunca apareceu. Seu corpo inteiro estava todo machucado, com suas roupas espalhadas no chão. Esse ataque impulsivo fez Dong He tremer além da humilhação. Mas ele não chorou. Em vez disso, ele gritou como um porco no matadouro. Seus gritos picaram a pele de Lin Jin. Ele acenou para os assassinos, sinalizando para arrastar Dong He para mais longe. Como escravos de sua palavra, os homens rapidamente abafaram Dong He com suas roupas e o arrastaram para longe entusiasticamente. Os gritos histéricos desapareceram do ouvido. Em um beco distante, enquanto arrastavam Dong He, um dos assassinos sussurrou. Por que não fugimos? Outro homem balançou a cabeça. Essa pessoa não é alguém com quem devemos mexer. Não vamos correr o risco. Continue batendo nele até ele chorar. Que dia de azar! Os poucos assassinos suspiraram. Eles tinham decidido escapar da cidade esta noite. Este gordo também não era um alvo fácil. Agora que eles quebraram as regras ao atacar seu cliente, eles tinham que ir incógnitos. Quanto ao cara com aquela fera de estimação aterrorizante, eles nunca mais ousaram provocá-lo. O olhar assassino daquela fera-lobo era algo que estava gravado em seus cérebros. Dong He, que estava fraco diante de uma surra, não chorou, mas simplesmente desmaiou. Ele desmaiou. O que devemos fazer? Um dos assassinos estava frustrado.
O que mais podemos fazer? Corra! Os assassinos fugiram rapidamente, deixando Dom Renan no beco. Por outro lado, Lin Jin ponderou sobre as ruínas que antes eram sua casa, então se virou para Xiao Wu que havia encolhido de volta ao tamanho normal. Ele acariciou sua cabeça. Uma besta lobo de fogo de nível 3. Só de ouvir essas poucas palavras, Lin Jin sabia que perder uma casa, ou até mesmo perder 10 casas, valeria a pena. Todo aquele trabalho árduo na produção e refinamento da pílula e o incômodo de obter o cristal do espírito de fogo finalmente foram recompensados. Não com qualquer recompensa, mas com o melhor resultado possível. Lin Jin podia acordar em euforia a cada dia que dormia. Bestas de nível 2 podiam utilizar seus atributos, enquanto bestas de nível 3 podiam alterar seus tamanhos. Este foi um grande salto no meio, e há rumores de que o nível 4 escondia um poder misterioso dentro. No entanto, este era um pensamento para outro dia. Lin Jin ficou profundamente satisfeito que Xiao Wu subiu de nível 2 vezes seguidas. Que milagre foi esse? A evolução perfeita foi incrível. Depois de se deliciar com os sabores desta fruta proibida, Lin Jin imaginou que as futuras promoções de sua fera de estimação seriam todas evoluções perfeitas, porque a taxa de potencial de Xiao Wu havia saltado de 1 para 3 apenas com este incidente. As pessoas ficariam chocadas se descobrissem. Aumentar a taxa potencial de uma besta de estimação era um processo difícil que era equivalente a remodelar a criatura inteiramente. Quantos avaliadores de bestas conseguiriam isso? Tenho certeza de que ninguém mais na cidade do Bordo conseguiria fazer isso, por enquanto. A evolução de sua besta de estimação, e 2 níveis, imediatamente deu a Lin Jin um aumento de confiança. Com o nível 3, Lin Jin poderia desfilar por toda a cidade do Bordo como se fosse o dono do lugar. Xiao Wu se tornou mais severo do que antes, mesmo em seu tamanho original. Seu pelo sedoso estava coberto com uma camada de energia espiritual de fogo, era impossível dizer que era um nível 3 sem mudar de forma. No dia seguinte, Associação de Avaliação de Bestas. Zhao Ying e Lu Xiaoyun foram à sala de avaliação de Lin Jin bem cedo para limpar sua mesa e preparar chá. Como aprendizes que estavam aprendendo com seu professor, era normal que eles desempenhassem tarefas tão pequenas. Por que o avaliador Lin ainda não chegou? Perguntou Lu Xiaoyun. Zhao Ying assegurou-lhe. Examinando esta sala isolada e decadente, Lu Xiaoyun ficou irritado com esta injustiça. Ele deve chegar em breve. O avaliador Lin tem habilidades excepcionais e conhecimento profundo, mas a associação está tratando-o desta forma. Nem eu consigo suportar isso. Zhao Ying sorriu e disse com confiança. Verdadeiras joias eventualmente brilharão. Nós também não tínhamos a mínima ideia da personalidade e das habilidades do avaliador Lin, mas agora que sabemos, não podemos deixar isso continuar. Embora o avaliador Lin não se importe, não podemos deixar que ele seja intimidado. Temos que enfrentar esses difamadores. Você está certa. Só de pensar nisso me irrita. Quando tentamos explicar para aquelas pessoas no caminho para cá, elas não só se recusaram a acreditar em nós, como até disseram que estávamos sendo enganadas e não nos ouviram. O peito de Lu Xiaoyun arfava pesadamente enquanto ela exalava raiva pelas narinas. Levará mais de um dia para mudar as impressões de outras pessoas. O que importa agora é que temos fé no avaliador Lin. Naquele momento, Zhao Ying notou a silhueta de Lin Jin e rapidamente se aproximou. Avaliador Lin. As garotas cumprimentaram em uníssono. Lin Jin apenas assentiu, assumindo ares de mentor. Ele tinha aprendizes afiliados a ele, afinal, então ele tinha que se comportar de acordo. Xiao Wu trotou atrás dele. Imediatamente, o pangolim de Zhao Ying e a raposa vermelha de Lu Xiaoyun sentiram a presença de um inimigo formidável. O pelo da raposa vermelha se arrepiou na curva de suas costas. Lin Jin deu um tapinha na testa de Xiao Wu e ele conteve sua aura dominadora. Com a chegada de Xiao Wu, tanto Zhao Ying quanto Lu Xiaoyun ficaram perplexas. O rapazinho parecia ter trocado de pele durante a noite, sem dúvida era um sinal de avanço. Como esperado do avaliador Lin. As meninas estavam começando a gostar dele. Em seu conhecimento, Lin Jin havia evoluído 3 bestas de estimação em apenas 2 dias. Se ao menos soubessem que Xiao Wu evoluiu continuamente até o nível 3, elas não estariam tão compostas. Lin Jin admirou o quarto limpo, a mesa arrumada e o chá preparado, ele não conseguiu evitar gritar de alegria em seu coração. Entretanto, o trio esperou e o tempo passou, mas o quarto deles permaneceu vazio. Lin Jin ficou levemente envergonhado.
Era normal para ele, mas se não houvesse ninguém para consultar, como ele deveria ensinar as meninas? Depois de pensar um pouco, Lin Jin sacudiu seu pincel de caligrafia e rapidamente duplicou detalhes do pangolim e da raposa vermelha obtidos do museu. Ele escreveu pelo menos 10 páginas para cada criatura. No início, Zhao Ying e Lu Xiaoyun não tinham a mínima ideia do propósito de suas ações. Eles pairaram de lado e observaram. Mas enquanto observavam, seu interesse aumentou e eles mergulharam no processo. A escrita estava completa. Lin Jin abaixou seu pincel e disse: já que vocês, meninas, são aprendizes estudando comigo, tenho que passar meu conhecimento sem nenhuma reserva. Há relatórios de avaliação de suas bestas de estimação. Dê uma olhada neles e vocês podem trocar entre si para fins de pesquisa. As meninas rapidamente receberam os relatórios como se fossem joias. Embora tivessem apenas dado uma olhada rápida antes, eles ficaram impressionados com seu conteúdo porque, extraordinariamente, o relatório continha não apenas as origens da linhagem dos animais de estimação, mas também revelava os ramos da linhagem de seus ancestrais. Aqueles pedaços de papel fino estavam pingando com tantos detalhes imensos dos animais que ninguém jamais poderia imaginar ler um relatório de avaliação como este. Nada mais valia a pena mencionar. A parte mais assustadora foi que o relatório incluiu deficiências e fraquezas específicas dos animais, além de métodos para resolver esses problemas, mas o que realmente levou a melhor foram os métodos de evolução. Até aqui, Zhao Ying e Lu Xiaoyun estavam trocando olhares de um lado para o outro. Eles podiam ver o choque proeminente nos rostos um do outro, mas além do choque, estava infundido com excitação. Escolher aprender com Lin Jin foi a decisão certa. No estudo de avaliações de bestas, a orientação na evolução de uma besta de estimação era a mais valiosa e também a mais difícil. Nem todo avaliador oficial de bestas pesquisava esse ramo de estudo. Mesmo se o fizessem, eles esconderiam seu conhecimento, apenas anotando os resultados, nunca o processo. Nem ensinariam facilmente seus aprendizes também. Mas no relatório de avaliação de Lin Jin para eles não apenas os métodos de evolução estavam escritos, mas também incluía como o método foi obtido, métodos de sondagem da linhagem de uma besta de estimação, observação, consulta do físico da criatura e testes de atributos. Cada uma dessas variantes bem informadas complementavam uma a outra, de modo que os resultados eram razoáveis. Não havia nenhum indício de segredo. As meninas começaram a tremer de excitação. Enquanto sentiam uma gratidão avassaladora, estavam sedentas por mais conhecimento. Lin Jin deu uma olhada neles e balançou a cabeça. Ele pensou consigo mesmo como o conteúdo que ele copiou era quase nada do museu. E isso era apenas 20% e já fez as meninas pularem. Se ele tivesse copiado todos eles, suas almas poderiam ter saltado para fora e nunca mais voltado. Ele ia devagar. Lin Jin entendia o princípio de trabalhar firmemente. Se ele copiasse tudo de uma vez, eles não seriam capazes de digerir tudo. Afinal, todo o conteúdo do museu era conhecido por ser misteriosamente profundo. Lin Jin tomou um gole de chá e relaxou os músculos. Olhando para sua porta parada, ele balançou a cabeça. Isso era inaceitável. Como um avaliador de animais certificado que oferecia serviços de consultoria, mas não tinha clientes, isso não só era vergonhoso, mas também afetaria sua avaliação. Já que ninguém vem, terei que proativamente procurá-los. Lin Jin decidiu. Ele não pode esperar que o problema se resolva. Como Zhao Ying e Lu Xiaoyun estavam profundamente imersos em seus relatórios, Lin Jin os deixou em paz e se levantou para sair, levando Xiao Wu com ele. Comparado à serenidade no lugar de Lin Jin, a associação estava explodindo de vida. Fluxos infinitos de pessoas entraram exigindo avaliações de animais e atenção médica. Como sempre, os tokens de consulta do chefe Wang Ji e do avaliador Gao Jian esgotaram mais rápido do que pão quente. Como um avaliador oficial de bestas de nível 1, o status de Gao Jian estava logo abaixo do chefe Wang Ji. Então, naturalmente, seu salão de consulta era vasto e brilhante, completo com decorações de bonsai. Ironicamente, era incomparável ao lugar de Lin Jin. Embora esta besta seja compatível com seus atributos, ela tem um potencial médio. Eu poderia ajudá-la a aumentar seu potencial, mas há um limite para seu crescimento. Levando seu futuro em consideração, eu recomendaria que você pegasse outra besta. Enquanto Gao Jian resumia o relatório de avaliação, a pessoa à sua frente parecia duvidosa, claramente relutante em desistir de seu animal de estimação. Gao Jian viu isso e sua expressão ficou suja, o que encorajou seu aprendiz a falar impacientemente. O avaliador Gao deixou claro o suficiente. Por que você não entende?
O potencial da sua besta de estimação é apenas médio, em outras palavras, não há esperança de que ela evolua. Se você quiser ficar com essa criatura inútil, ninguém vai te impedir. O cliente ficou ainda mais angustiado, olhando para o tucano em seus braços, dividido entre suas escolhas. Se você quiser reconsiderar, faça em casa. Não demore e segure a fila. Se você tomou uma decisão, pode comprar outro animal de estimação em nossa associação. Não estou exagerando, mas todos os nossos animais de estimação aqui têm linhagens adequadas e são uma seleção de espécies raras com grande potencial. O aprendiz começou a espantar esse cliente. O cliente não teve escolha a não ser acenar, agradecer e ir embora. Ele deu apenas alguns passos antes de ser obstruído. Com licença, senhor. Não pude deixar de notar que você parece chateado. É por causa dessa fera de estimação em seus braços? O cliente estava de mau humor. Quando se virou e percebeu que a pessoa que estava diante dele tinha um padrão de um único anel na manga, evidentemente um avaliador de animais certificado, ele engoliu a bola de vômito de xingamentos que estava prestes a vomitar. Este avaliador certificado de bestas não era outro senão Lin Jin. Ele simplesmente passou por ali e encontrou essa pessoa, então perguntou despreocupadamente. Quem diria que ele tinha tirado a sorte grande? Ele suspirou. Este tucano está comigo há anos. Somos como uma família, então como eu poderia abandoná-lo só porque não há esperança de que ele evolua? O cliente explicou brevemente antes de lamentar. Lin Jin estendeu a mão para tocar o tucano e então respondeu. É verdade que ele não tem potencial, mas dizer que ele não pode evoluir é um erro. Venha, venha. Venha comigo e deixe-me dar uma olhada. Posso garantir que você será capaz de evoluí-lo em 3 dias. O cliente ficou muito feliz e foi embora com Lin Jin. Infelizmente, Lan He, que coincidentemente passou por ali, testemunhou esse incidente que lhe deu uma ideia. Ele entrou no consultório de Gao Jian e elaborou o incidente enquanto acrescentava detalhes à situação. O avaliador Gao Jian franziu o senho. As ações de Lin Jin eram claramente um desafio para ele. Batida. O impacto da palma da mão de Gao Jian abriu uma rachadura na mesa de pedra abaixo. Quem Lin Jin pensa que é para ousar questionar os resultados da minha avaliação? Ter uma reputação como um influente avaliador de bestas na associação, naturalmente deixou Gao Jian cheio de si. Ele andou com absoluta confiança em suas avaliações. Então, mesmo quando o chefe Wang Ji ou os 3 anciãos, os supervisores da associação, apontaram erros em suas avaliações, Gao Jian pode não aceitá-los de bom grado, muito menos pela vergonha da associação que é Lin Jin. Esse pequeno caso havia amaldiçoado uma grande humilhação sobre ele. No final das contas, um relatório de avaliação representava a dignidade do avaliador. Zhang He ficou satisfeito observando a expressão de Gao Jian. Ele refletiu. Ó Lin Jin, vários dias atrás você me humilhou. Mas hoje, o karma está vindo para te morder de volta. Não posso me dar ao luxo de te ofender, mas se o avaliador Gao quiser lidar com você, então não posso fazer nada a respeito. Talvez por achar que isso não era suficiente, Zhang He decidiu jogar gasolina nas chamas. Avaliador Gao, não tenho certeza se deveria lhe contar isso. Zhang He se comportou de forma bastante respeitosa. Como um aprendiz afiliado ao chefe, Zhang He não precisava ter tanta polidez. Mas ele estava aqui para semear discórdia, então ele teve que agir. O que foi? Independentemente de Gao Jian estar de mau humor ou não, ele tinha que manter suas maneiras. Afinal, ele mantinha um status nobre. Além de ser um avaliador oficial de bestas, ele também era o jovem mestre da família Gao, uma das 3 maiores famílias da cidade do Bordo. É assim. Zhang He gaguejou timidamente. Também é sobre Lin Jin. Ouvi dizer que ele usou certas táticas para fazer um de seus aprendizes afiliados, Lu Xiaoyun, mudar de lado e passar para ele. Lu Xiaoyun? Gao Jian contemplou. O número de aprendizes afiliados a ele excedia 20. Era impossível lembrar de cada indivíduo, mas Lu Xiaoyun era diferente. Além de ser uma das beldades sagradas da associação, ela também era a irmã mais nova de um frade extraordinário entre as gerações mais jovens da Associação de Frades da Cidade do Bordo, Lu Yun. Lu Yun não era um homem comum. A Associação de Frades pesquisava principalmente o cultivo de imortais antigos. Os membros não eram apenas abençoados com força corporal excepcional, mas também por sua herança de técnicas especializadas e suas bestas de estimação de primeira linha. Como Gao Jian pôde esquecer a irmã mais nova dessa figura extraordinária? Ele virou a cabeça na direção do aprendiz ao seu lado.
Este último estremeceu em choque e saiu cambaleando para verificar essa alegação. Com certeza, a papelada voltou mostrando que Lu Xiaoyun havia trocado para outro mentor ontem no departamento de assuntos gerais. O rosto de Gao Jian ficou branco doentio. Mesmo que ele tivesse tolerado o incidente anterior, isso era algo pelo qual ele guardaria rancor. Isso é ultrajante. Gao Jian só tinha menosprezado Lin Jin antes, mas agora, ele queimava de hostilidade pelo homem. Mas Gao Jian compreendeu que se ele marchasse até Lin Jin por conta própria, Lin Jin seria honrado. Não importa cara ou coroa, só pareceria que ele estava chutando uma pilha de lixo para o público. Aquela escória deve ter usado métodos desprezíveis. Não estou em posição de tomar as coisas em minhas próprias mãos, caso as pessoas digam que estou intimidando. Vou escrever para Lu Yun para informá-lo de que sua irmã foi influenciada para o caminho errado. Como seu irmão, ele deve corrigi-la. Com isso dito, Gao Jian pegou seu pincel de caligrafia e começou a compor a carta, então pediu que seu subordinado a entregasse. Já que ele cumpriu seu propósito, Anhe prontamente se retirou. Uma vez lá fora, ele murmurou alegremente. Lin Jin, ó Lin Jin, isso vai garantir sua queda. Sua queda do top 5 em 2 avaliações consecutivas combinaria perfeitamente com aquele incidente de avaliação, colocando ainda mais em risco seu status. Agora, você realmente abordou o avaliador Gao e o provocou, a galinha está voltando para o poleiro. Enquanto isso, Lin Jin estava entregando um relatório de avaliação ao cliente que ele atraiu. Este último olhou para ele com desconfiança. Avaliador Lin, isso vai mesmo funcionar. Lin Jin deu um tapinha positivo no peito. Não se preocupe. Este relatório de avaliação tem meu selo e assinatura. Se algo acontecer, você pode vir me procurar. Este cliente não era local. Ele tinha vindo especificamente à Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo para sua consulta profissional, então ele assentiu em concordância. Este é meu token. Você só precisa pagar na saída. As taxas estão declaradas neste papel. Lin Jin lembrou gentilmente. O cliente entendeu as regras aqui, então ele assentiu e saiu. Assim que ele saiu da sala, ele foi cercado por sussurros e dedos apontados em sua direção. Confuso, ele perguntou por curiosidade para descobrir a comoção. Você está dizendo que o avaliador Lin tem uma má reputação e habilidades terríveis e que ele avaliou incorretamente o animal de estimação de alguém? Isso mesmo. Você não é um local, então deve ter sido enganado. Ninguém aqui o consultaria para uma avaliação. O cliente balançou a cabeça, sem querer acreditar nesse boato. Ele murmurou. O avaliador Lin não parecia tão inábil quanto eles disseram. Tanto faz, já que tem o relatório de avaliação, eu volto se houver algum problema. Naquela tarde, Lin Jin abordou proativamente alguns clientes. Claro, ele havia sido rejeitado, mas alguma coisa era melhor que nada. Zhao Ying e Lu Xiaoyun ainda estavam com a cabeça enterrada em seus relatórios. Sempre que se deparavam com conteúdo complexo, levantavam as mãos e questionavam. Lin Jin explicava a eles conforme a elaboração do museu. Entendo. Então o problema da minha besta de estimação tem raízes no seu conflito de atributos com sua linhagem. A absorção de energia espiritual do tipo terra obstruiria seus pontos de acupuntura, não é de se espantar que ela não pudesse evoluir antes. Lu Xiaoyun estava iluminada. O conhecimento que ela absorveu era infinito. Nesse momento, uma voz do lado de fora perguntou. O avaliador Lin está aqui. Zhu Qian estava do lado de fora da porta, expressando preocupação para a tartaruga ao lado dele, cuja altura chegava à sua cintura. Como descendente direto da família Zhu de Cidade do Bordo, o status de Zhu Qian era incomparável. Ele era um jovem mestre nascido em riquezas, mas também tinha seus problemas. Ao longo de sua vida, sua besta de estimação, esta grande tartaruga, ficou ao seu lado. Mais recentemente, ela ficou apática e azul devido a uma doença desconhecida. Chefe Wang Ji, ele havia buscado consulta, um relatório do avaliador Gao, ele também havia obtido, mas o resultado era sempre o mesmo. A doença era tão incapacitante que nenhum remédio podia ajudar. Então, falando francamente, era incurável. Ambos os avaliadores haviam prescrito medicamentos para retardar a doença e Zhu Qian tentou alimentar seu animal de estimação com o medicamento diversas vezes, mas não houve sinais promissores. Enquanto era torturado para ver a saúde de sua tartaruga diminuir, Zhu Qian teve muitos dias de fome e noites sem dormir. Os anciãos de sua família já tinham começado a procurar por animais de estimação substitutos, perdendo a fé nessa grande tartaruga. Mas Zhu Qian era teimoso.
Por muitos anos Zhu Ken e essa tartaruga foram unidos pelo quadril. Como ele poderia simplesmente abandoná-la? Ele havia buscado vários avaliadores de bestas famosos. Depois de visitar o chefe Wang Ji novamente hoje, seu resultado foi tristemente inalterado. No meio do desespero, Zhu Ken chamou sua atenção para o token de Lin Jin, então ele planejou tentar. Ele era um escravo do desespero. Zhu Ken estava ciente da reputação notória do avaliador Lin. O resultado de sua consulta não poderia ser mais profundo do que o do chefe Wang Ji, mas Zhu Ken estava disposto. Mesmo que houvesse um pequeno raio de esperança, ele não queria desistir. Lin Jin saiu e a primeira coisa que notou foi a tartaruga desanimada. Uau! Que tartaruga enorme! Lin Jin exclamou. Zhu Ken franziu a testa, instantaneamente desapontado. Sua besta de estimação era uma tartaruga safira, não uma tartaruga. Para um avaliador de bestas que não consegue perceber tamanha diferença, Lin Jin era tão inútil quanto dizem. Onde há fumaça, há fogo, afinal. Zhu Ken suspirou, redirecionando seu corpo para encarar a saída. Ele percebeu que estava apenas queimando a luz do dia e se tornando um maluco. Como em sã consciência ele poderia procurar alguém com uma reputação tão infame? Só que as próximas palavras de Lin Jin o fizeram parar imediatamente. Ain, essa sua tartaruga safira tem um potencial e tanto e até herdou a linhagem da tartaruga dragão dos 7 mares. Só que você não conseguiu atender ao requisito de evolução dela. Então, mesmo depois de 10 anos, 3 meses e 1 dia, você ainda luta para ajudá-la a evoluir. Além disso, acho que você não tinha ideia de que sua fera de estimação tinha sido envenenada por alguém. Os olhos de Zhu Ken se arregalaram continuamente enquanto ele ouvia até que, finalmente, seu queixo ficou escancarado. Dentro do consultório de Lin Jin, à mesa havia chá recém-preparado e Zhu Ken, cara a cara com Lin Jin, visualmente desconfortável. O típico Lin Jin nunca perdeu a compostura. Ele sabia que o cliente vinha até ele porque esse era seu último recurso. O cliente deve ter consultado outros especialistas, resultando em nada. Se ele tivesse tido consultas anteriores bem-sucedidas, ele nunca teria considerado Lin Jin. Isso foi uma coisa boa. Avaliador Lin, você mencionou algo sobre ter sido envenenado antes. O que você quis dizer? Zhu Ken estava nervoso. O pensamento da possibilidade de Lin Jin fazer um exagero só para atrair sua atenção passou por sua mente, mas se era verdade ou não, ele tinha que esclarecer primeiro. Lin Jin viu através da dúvida em seus olhos, então ele disse. Sua besta de estimação tem relutado em comer ultimamente? Além de estar apática, ela também está com fezes sanguinolentas e quando é alimentada com remédios, ela vomita tudo logo depois. O plastrão em seu abdômen está descascando e veias verdes cercam suas pupilas. A pior parte é que, todos os dias, quando a noite cai até o crepúsculo surgir, sua besta inadvertidamente entra em fúria e, após sua destruição, ela cai morta por várias horas, fraca demais para se mover. A xícara de chá escorregou dos dedos de Zhu Ken para a mesa e o chá derramou por todo o lado. Zhu Ken ficou impressionado. Não é que Lin Jin estivesse errado, mas, na verdade, ele tinha sido impecavelmente preciso. Zhu Ken nunca mencionou muitos detalhes para os outros. Anteriormente, tanto o chefe Wang Ji quanto o avaliador Gao Jian falharam em apontar esses sintomas, mas o avaliador Lin cantou sobre isso como se tivesse testemunhado isso em carne e osso. O que isso significa? Zhu Ken não era nenhum tolo. Só essas declarações anteriores foram o suficiente para provar que as habilidades de consultoria e avaliação de Lin Jin excediam em muito as dos outros 2 avaliadores de bestas. Respirando fundo, Zhu Ken se firmou. Ultimamente ele tinha passado por muita coisa. Tendo procurado inúmeros avaliadores estimados, mas nenhum deles conseguiu curar a doença de sua besta de estimação. Às vezes, uma centelha de esperança acendia apenas para ser extinta pelo desespero. Sua família o pressionou muito, perseguindo-o para abandonar seu animal de estimação. Como ele era o descendente masculino mais velho, ele foi criado para ser o patriarca da família. Como o futuro chefe da família poderia ser retido por um animal de estimação moribundo? Como se isso não fosse ruim o suficiente, sua família lhe deu um prazo. Dentro de 3 dias, se ele não conseguisse curar a doença de sua besta de estimação, ele seria forçado a aceitar as ordens da família e trocar para outra besta. Enquanto exalava, Zhu Ken falou. Avaliador Lin, você está absolutamente correto. Consultei muitos mestres e todos me disseram que era uma doença, não um envenenamento. Zhu Ken ainda tinha um pouquinho de desconfiança, mesmo quando estava tão perto de confiar totalmente em Lin Jin. Lin Jin balançou a cabeça.
Não vou comentar sobre como os outros geram seus diagnósticos. Como um avaliador oficial de bestas, eu, Lin Jin, confio puramente em fatos como minha base. Eu nunca exageraria, mas falaria como é. Sua besta de estimação foi realmente envenenada, e não por acidente. Alguém a envenenou há algum tempo. A expressão de Zhu Ken mudou drasticamente. Impossível. Eu cuido disso todos os dias. Como alguém poderia envenená-lo por muito tempo? Como se lembrasse de algo, Zhu Ken parou de falar enquanto sua pálpebra tremia. Lin Jin entendeu que elaboração detalhada às vezes não era necessária. O que ele deu foi mais do que suficiente. Como agora, Zhu Ken deve ter descoberto alguma informação crucial que era a peça do quebra-cabeça que faltava. Lin Jin definitivamente tinha total confiança em seu diagnóstico. Afinal, era o diagnóstico da tábua de pedra do museu, dado depois que ele registrou a grande tartaruga no Museu de Bestas Mortais. Ele sempre foi grato pelas informações do museu. Uma lufada de silêncio. O que Lin Jin disse inegavelmente significou algo para Zhu Ken, pois sua expressão flutuou. Depois de um tempo, Zhu Ken choramingou. Você sabe que veneno é esse, avaliador Lin? Lin Jin sabia. Veneno de chama de água dourada. E isso era algo que tinha que ser produzido especialmente. Assim como a água, é insípido e inodoro. O veneno não faria efeito em humanos comuns e animais de estimação, nem causaria problemas de saúde quando consumido, ele só seria ativado especificamente com uma linhagem de tartarugas dos 7 dragões marinhos. Uma vez envenenado, é difícil de detectar. Parece uma doença e a causa parece complicada de identificar. Conforme o veneno se acumula, naturalmente a fragilidade do seu animal de estimação aumenta dia a dia. Se você tivesse me procurado mais tarde, estaria se preparando para enterrar seu animal até lá. Os olhos de Zhu Ken brilharam. Isso significa que sua besta de estimação ainda pode ser salva. Ele se levantou de seu assento e fez uma reverência. Avaliador Lin, por favor, salve-o, dinheiro não é problema. Ótimo. Lin Jin esfregou as mãos. Você pegou meu token de consulta? Zhu Ken correu para pegar a ficha de consulta enquanto Lin Jin acariciava a grande tartaruga na cabeça, sentindo-se satisfeito consigo mesmo. Mais cedo, Lin Jin conseguiu registrar mais de 10 animais de estimação com linhagens raras no museu. Então, uma tempestade passou enquanto uma luz sagrada brilhava, o museu o havia premiado com uma nova habilidade. Assim como a recompensa anterior, a habilidade Dissuasão de Bestas Selvagens, essa habilidade era tão única, bem, tudo do museu era único, nada menos. Formação de energia bestial, a primeira parte. Usado especificamente para nutrir uma besta de estimação. Uma vez cultivada, o status da besta de estimação entraria no estágio de formação de energia. Lin Jin ficou maravilhado. Formação de energia era o primeiro estágio do caminho da imortalidade nos tempos antigos. Infelizmente, os imortais agora eram apenas lendas, e as habilidades que eles praticavam não existem mais. Havia rumores de que a Associação dos Frades mantinha algumas técnicas secretas para a formação de energia, mas elas eram guardadas como tesouros, ninguém tinha acesso fácil a elas. Além disso, a energia espiritual da Terra havia mudado. Tornou-se mais desafiador para os humanos absorvê-la. Animais de estimação podiam, mas não tinham habilidades. Eles só dependiam de habilidades inatas, linhagem e potencial para se desenvolverem. Se tivessem sorte, isso levaria à evolução, se não, eles ficariam presos lá. Mas com essa formação de energia bestial, o jogo era totalmente novo. Não importa qual besta, contanto que essa habilidade fosse realizada nela, ela gradualmente se tornaria mais forte. Só podemos imaginar o valor que essa habilidade possuía. Que pena que é só a primeira parte. Lin Jin reclamou. Ele havia testado sua nova habilidade antes. Com um toque na besta de estimação, ele transfere a habilidade para a criatura, para que ela possa cultivar por conta própria. Visualmente, Xiao Wu parece estar sonhando feliz, mas, na verdade, ele já estava cultivando. Flagrantemente, Lin Jin priorizaria treinar sua própria besta de estimação depois de ganhar uma habilidade incrível como essa. Os outros podiam esperar. Lin Jin geralmente descobriu o sistema de recompensa do Museu de Bestas Mortais. Primeiro, ele é recompensado por ultrapassar uma certa quantidade de bestas, então, a raridade das bestas vem em seguida. Conforme ele aumenta a quantidade e a raridade das bestas registradas, as recompensas ficam evidentemente melhores. Quanto à besta de estimação de Zhu Ken, embora sua condição parecesse grave, era de fato uma cura fácil.
Lin Jin havia enviado Zhao Ying e Lu Xiaoyun para reunir alguns ingredientes medicinais para a paletização para que ele pudesse ajudar essa grande tartaruga a desintoxicar seu corpo. Com isso, desde que ninguém o envenenasse novamente, ele se recuperaria em poucos dias. Depois que Zhu Qian retornou do pagamento das taxas, ele notou que sua grande tartaruga parecia muito mais animada. Isso levou Zhu Qian a reunir mais fé no diagnóstico de Lin Jin. Avaliador Lin, tenho algo a lhe pedir. Zhu Qian falou respeitosamente. Zhu Qian não poderia ser mais grato a Lin Jin pela reanimação de sua besta de estimação. Ele apontou para seu animal de estimação e disse: ele pode ficar com você aqui por alguns dias? Não se preocupe, não vou pedir para você cobrir as despesas. Zhu Qian passou um maço de dinheiro para Lin Jin. Num piscar de olhos, aquela pilha tinha pelo menos $200. O jovem mestre rico certamente era generoso. Sem problemas. Você pode mantê-lo aqui pelo tempo que quiser. Lin Jin aceitou o dinheiro descaradamente. Aconteceu que ele deveria reformar sua casa e consertar seu quintal. Ele ainda ficaria com uma boa quantia de dinheiro depois. Quanto ao motivo pelo qual o cliente queria manter sua besta de estimação aqui, era flagrante. Para alguém conseguir envenenar sua besta de estimação por tanto tempo, apesar de estar sob o nariz de Zhu Qian o tempo todo, deve ser alguém próximo a ele. Durante seu período de recuperação, trazer sua besta de estimação para casa seria a última coisa que Zhu Qian queria fazer. Então Zhu Qian se despediu. Lin Jin agora tinha dinheiro. Coincidentemente, era hora do almoço e seu estômago estava roncando. Ele se virou para Zhao Ying e Lu Xiaoyun. Venham, estou levando vocês duas para almoçar. As meninas ficaram naturalmente encantadas. Antes de ir almoçar, Lin Jin fez uma rápida parada em casa, contratou alguns trabalhadores da construção civil para consertar seu quintal e sua casa e então correu para o restaurante para se encontrar com as meninas. Restaurante Symphony. Essa foi a primeira vez que Lin Jin foi atendido em um restaurante, e um tão elegante. Sua reserva era no segundo andar, mas enquanto caminhava pelo primeiro andar, ele podia ouvir vários aprendizes fofocando durante as refeições. Você ouviu? O senhor Dom do departamento de logística foi encontrado dormindo em um beco esta manhã. Além do mais, ele estava completamente nu. Eu nem sei por onde começar a descrever. Haha, eu também ouvi isso. Esse gordo deve ter sido punido pelos deuses por ser um babaca. Depois de um incidente tão vergonhoso, ele provavelmente iria querer se enterrar em um buraco, então, acho que ele não vai aparecer tão cedo. Isso foi música para os ouvidos de Lin Jin. Um sorriso escapou dele enquanto ele subia as escadas, feliz. Dom He havia trazido isso para si mesmo, então que isso fosse uma lição para ele. Mas ainda assim, o pensamento daquele homem chorão deitado completamente nu em um beco fez Lin Jin estremecer. Aquela cena deve ter sido muito bonita para assistir. Lin Jin balançou a cabeça rapidamente, apagando esses pensamentos desagradáveis antes do almoço. No segundo andar, Zhao Ying e Lu Xiaoyun acenaram para ele da área de estar habitual. O restaurante Symphony era um dos restaurantes mais bem avaliados da cidade do Bordo, famoso por sua comida deliciosa com ótima estética de cores, cheiros de dar água na boca, sabor requintado e preparação habilidosa. Era sem dúvida caro, mas Lin Jin tinha acabado de ganhar uma quantia, então era acessível. Como era um restaurante de alto padrão, o local naturalmente oferecia salas privativas a um preço mais alto, por isso Lin Jin escolheu sentar-se no salão normal, já que a experiência gastronômica era a mesma. O que vocês, meninas, gostariam de comer? Lin Jin perguntou, sentando-se. Avaliador Lin, já que você está tratando, você decide. Responderam Zhao Ying e Lu Xiaoyun. Assentindo, Lin Jin abriu o menu e nomes de várias iguarias passaram por sua visão. Ele teve que admitir, os nomes desses pratos já pareciam apetitosos o suficiente. Caros convidados, vocês estão com sorte hoje. Nosso restaurante Symphony convidou o Masterchef Liao Gu para preparar pessoalmente pratos para nossos convidados. Claro, nem todo prato é feito pelo mestre Liao. Então aqui vai um jogo misterioso. Depois que vocês fizerem o pedido, eu direi qual prato será pessoalmente preparado pelo mestre Liao. O garçom era um orador eloquente, mas Lin Jin nunca tinha ouvido falar desse Masterchef antes. Lin Jin não percebeu, mas Lu Xiaoyun reconheceu o nome. Masterchef Liao Gu? Lu Xiaoyun engasgou. Este mestre Liao é muito famoso. Zhao Ying perguntou inocentemente. Claro. Lu Xiaoyun assentiu. Masterchef Liao já foi o chefe de cozinha da Casa Real.
Nem todo dignitário que deseja provar seus pratos teve a oportunidade. Depois disso, ele fez uma jornada pelas terras. Pelo menos em nosso reino do Dragão de Jade, suas habilidades culinárias eram invencíveis. Isso é incrível. Até Lin Jin ficou surpreso. Parecia que ele estava com sorte hoje. No entanto, o menu só tinha nomes dos pratos escritos, então Lin Jin decidiu perguntar ao garçom o que eram. Este último elaborou ardentemente e Lin Jin finalmente teve alguma ideia. Então teremos o peixe-dragão com vinagre premium, cordeiro assado com evorote, frango com trigger salgado. Lin Jin pediu cerca de 8 pratos, planejando fazer um banquete. Com isso, o garçom imediatamente se endireitou. Senhor, você é realmente um especialista. Entre esses pratos, 2 deles seriam preparados pelo Masterchef Liao. Enquanto Lin Jin nomeava o pedido, Lu Xiaoyan ficou tão encantada com o pensamento das comidas finas que iria provar, que estava limpando a baba de excitação. Sem dúvida, essa garota era uma fodi. Enquanto esperavam que seus pratos chegassem, o trio conversava enquanto tomava chá. Os clientes continuavam a chegar e, de repente, Lin Jin sentiu o desconforto do olhar de alguém perfurando sua pele. Ele se virou e viu várias pessoas subindo as escadas. Entre elas estava Zhang He. Desde sua derrota, Zhang He não ousou encontrar os olhos de Lin Jin. Ele deliberadamente desviou seu olhar agora também, usando uma expressão hostil. Além de Zhang He, havia uma mulher. Uma figura curvilínea e encantadora, cujos movimentos podiam facilmente cativar sua audiência. Lin Jin encontrou registros dessa pessoa em sua memória. Jia Qian. Ela era colega de classe de seu antecessor, atualmente aprendiz número 1 da associação. Correram rumores de que ela perdeu por uma marca durante os últimos exames oficiais de avaliador de bestas. Em sua memória, seu antecessor admirava essa mulher também, mas Lin Jin não sentia o mesmo. Em vez disso, ele pensava nela como uma bruxa absoluta onde nenhum homem comum poderia lidar com ela. Ambos os aprendizes da associação estavam atualmente acompanhando um escriba de meia-idade. Pela atitude respeitosa deles, aquele escriba claramente tinha um status único. Ao notar Lin Jin, Zhang He tinha um olhar odioso enquanto Jia Qian tinha o olhar gelado de sempre. Sem uma palavra, o trio entrou em uma sala privada. Avaliador Lin, esse Zhang é horrível. Ele ainda está espalhando calúnias sobre você. Zhao Ying disse indignado. Lu Xiaoyan comentou sobre outra coisa. Avaliador Lin, ouvi dizer que você e Jia Qian nunca se cruzaram, mas a única razão pela qual o chefe está contra você é por causa dela. Lin Jin acenou despreocupadamente. Vamos apenas fazer uma refeição agradável. Não fale sobre assuntos tão perturbadores. Dentro da sala, eles não tinham um garçom comum servindo-os, mas tinham o gerente do restaurante Symphony recebendo-os pessoalmente. Isso afirmava o quão especial era o status do escriba. O gerente do restaurante, Zhang Baili, saiu da sala com um sorriso e chamou um garçom. Temos um convidado especial aqui hoje, um dos maiores calígrafos do nosso país, Gun Mansion. Este mestre adora comida deliciosa. Aqui está o menu. Peça para a cozinha prepará-los meticulosamente. Rapidamente o garçom pegou o bilhete de pedido e saiu correndo. Mas ele retornou logo com uma expressão preocupada. Gerente, Masterchef Liao, disse que só sobrou ingredientes para um prato de peixe-dragão de vinagre premium. Um cliente já tinha pedido, então ele não pode fazer outro. Sussurrou o garçom. O quê? Zhang Baili ficou irritado, ele revirou os olhos. Qual cliente pediu? Lá. O garçom apontou para a mesa de Lin Jin. Num piscar de olhos, Zhang Baili sorriu. Eu sei quem ele é. Então é aquele miserável avaliador de bestas. Faço o que eu digo e trago o peixe-dragão de vinagre premium deles aqui. Então, e eles? O garçom ficou chocado. Simples. Encontre um peixe similar e peça para os outros chefes prepará-lo da mesma forma. Eles notariam a diferença. Mas, sem mais, você é incapaz de pensar quem é mais importante? Apresse-se e vá. Se algo acontecer, eu assumo. Ao lado de Lin Jin, seus pratos foram apresentados em sucessão, com o peixe-dragão de vinagre premium sendo o final. Era definitivamente um banquete. Lu Xiaoyan se remexeu de sua impaciência para cavar. Nesse momento, Lin Jin, que havia se deliciado com seu pedaço de carne de peixe, imediatamente cuspiu, assumindo uma expressão estranha. Garçom. Ele chamou seu garçom. Sentindo-se culpado, o garçom perguntou com a cabeça baixa.
Senhor, aconteceu alguma coisa? Lin Jin não estava bravo. Ele apontou para o peixe-dragão de vinagre premium e disse: há algo errado com este peixe. Zhang Baili, que estava observando isso, ficou alarmado. Ele então se aproximou. Este é o nosso gerente. O garçom rapidamente apresentou o homem. Sou o gerente do restaurante Symphony, Zhang Baili. Posso perguntar qual é o problema? Zhang Baili perguntou propositalmente. Lin Jin repetiu. Há algo errado com este peixe. Senhor, por favor, considere suas palavras cuidadosamente. Nosso restaurante Symphony é um estabelecimento centenário, famoso por seu nome. Você pode ter que assumir a responsabilidade por alegar que nossos pratos têm um problema sem explicação. Claro, Zhang Baili sabia que havia um problema com o prato. Portanto, ele planejou dominar Lin Jin com sua aura. Embora ele não tivesse ideia de como Lin Jin poderia dizer, um pouco de intimidação deveria assustá-lo. Lin Jin franziu a testa. Zhao Ying e Lu Xiaoyun ficaram em silêncio. Elas sabiam que se Lin Jin não tivesse notado que algo estava errado, ele não diria nada. Como ele tinha suas razões, as meninas abaixaram seus achis. Lin Jin não tinha planos de fazer uma cena. Ele continuou em um tom composto. Gerente Zhang, por favor, não fique tão na defensiva. Por que você não esclarece com a cozinha se eles serviram o prato errado? Este não é o peixe-dragão de vinagre premium que pedimos. Lin Jin estava oferecendo a eles uma saída. Porque antes, ele podia dizer em uma mordida que este não era um peixe-dragão. No entanto, ele não descobriu com sua boca. O contato com este prato havia acionado um registro no Museu da Besta Mortal. Claro que não foi o prato que foi registrado, mas o ingrediente em si. O peixe. Os peixes eram um tipo de animal de estimação. De acordo com a introdução anterior do garçom, este peixe-dragão de vinagre premium foi preparado com um peixe-dragão do rio Vesprim, cozido com sal e vinagre. Lin Jin não era especialista em artes culinárias, mas este definitivamente não era um peixe-dragão do rio Vesprim. Era apenas uma carpa comum. Fim dos capítulos do 22 ao 26. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!